umbral, limbo, purgatório, inferno. Todas essas regiões frequenciais que estão no astral ou no mundo espiritual, todo mundo já ouviu falar, são regiões de baixa densidade energética, né? Então a energia é muito baixa. Eu sou o Thiago Baruch, bem-vindos ao canal Luzes da Nova Era. Deixe o seu like, se inscreve no canal e também deixe o seu comentário para podermos aqui ter como termômetro, então, quais assuntos estão sendo mais comentados, são mais relevantes para que possamos fazer mais conteúdos como este. Bom, falando a respeito do umbral, eu falei limbo, eu falei purgatório, eu falei inferno. Será que são a mesma coisa, então, essas regiões? Na verdade, o umbral e o inferno pode ser considerado a mesma coisa. O inferno tem aquela conotação muito católica, né? Então parece aquela coisa da missa, né? Quando a gente vai na missa, estava na Bíblia, que você vai para o inferno, é um local cheio de fogo, né? De labaredas. Mas será que o inferno de fato é quente? Aí eu falo, se o umbral e o inferno é a mesma coisa, na verdade, e o mundo é espiritual, pelos espíritas que eles trazem essa linguagem, né, umbral, eles trouxeram essa palavra para a gente, saber denominar então esse degrau negativo energético que está abaixo aqui de nós, aqui na crosta terrestre, nós que estamos encarnados nesse momento. Então o umbral, na verdade, ele é frio, ele seria o inferno de fato, propriamente dito. Por que ele é frio? Por causa da falta de energia. Quanto menos a sua frequência, né, é trabalhado energeticamente, então quanto mais baixa a sua frequência energética está, você tem o que? Mais falta de energia, então falta de energia, você está frio. É o que acontece aqui nas temperaturas baixas já no planeta Terra. E a mesma coisa quando está mais quente, né? Porque tem mais energia, então produz mais calor. É da mesma forma, por isso que não existe essa questão de inferno quente. Foi uma ideia criada realmente para assustar as pessoas que iam na igreja lá na Idade Média, tal. Quer dizer, uma coisa já do passado, ultrapassada, realmente não existe nada disso. Mas falando a respeito do umbral, então, que vai ser o assunto desse vídeo, bom, o umbral é essa região, então, de baixa energia. Quem que vai parar lá no umbral? Será que todo mundo vai para o umbral depois que morre? Com certeza não vai, porque, bom, segundo o espiritismo, quem vai para o umbral são aqueles espíritos que não souberam o quê? Fazer direitinho a sua passagem aqui na Terra. Fizeram um monte de coisas absurdas, né? Enfim, cometeram crimes, assassinatos, né? Foram pessoas realmente que não souberam lidar com as boas energias da vida e acabaram fazendo absurdos aqui enquanto estavam aqui encarnados. Então o umbral ele tem essas baixas energias e ele é dividido, sim, em regiões. Tem o Vale dos Suicidas, né? Quem é espírita já ouviu falar nos livros, né, espíritas principalmente, tem o Vale dos Suicidas. E tem essa questão do limbo também. O limbo é muito legal comentar, por quê? O limbo seria aquela região de almas atormentadas, assim, de pessoas que não conseguiram, né, ter o convívio social bacana, respeitar o próximo aqui na órbita terrestre, mas também não chegaram a matar ninguém, então não cometeram atrocidades, mas acabaram indo para no umbral porque vibravam negativo consigo mesmo o tempo inteiro. E umbral, você fala, bom, você está falando do umbral, será que você já foi para o umbral? Eu posso falar então que eu já fiz uma projeção astral para o umbral. Para quem não sabe o que é projeção astral, falar rapidamente então, quando você dorme, você sai do seu corpo, você tem seus 7 chakras, né? E esses 7 chakras eles formam um cordão só que chama cordão de prata. E aí você consegue fazer o quê? Essa projeção astral do seu espírito e você vai visitar, não só aqui na Terra, mesmo que você, né, aquele sonho que você parece que está voando, não sei que você já teve algum sonho desse tipo, que está voando, e do nada tem aquela queda, você acorda, parece estar caindo assim dentro do corpo. É exatamente isso que está acontecendo, é a projeção astral nesse instante. Aí tem gente que sai naturalmente, né, do corpo, daquela voltinha, né, em casa mesmo, ou no próprio quarto. Tem gente que sai um pouquinho, né, nas imediações, e tem gente que é transportada para outros locais, o quê? Pelo seu mentor espiritual. O seu mentor vem lá, te pega emprestado e te leva o quê? Para ajudar, para fazer trabalhos espirituais. De que maneira funciona? Você está encarnado aqui, a sua energia é um pouquinho mais densa. O mentor que está te pegando emprestado para você ir lá ajudar em alguma ocorrência espiritual, por exemplo, vou dar um exemplo de ocorrência espiritual. Aconteceu um acidente, então houve o quê? Um desencarne coletivo. Então um monte de gente morreu ao mesmo tempo, e a pessoa às vezes está no ônibus, está no avião, pô, morreu, às vezes ela não sabe o que aconteceu. Na ideia dela, no mental daquele espírito, ela acha que continua viva, ela acha que está tudo bem. Então ela não entendeu muito bem essa passagem, por quê? Porque essa passagem, né, do corpo terreno para o corpo espiritual foi muito abrupta. Então ela não compreende o que aconteceu. Aí esses mentores pegam esse pessoal que está mais leve, mais light às vezes,
né, no dia a dia, né, está sabendo se manter equilibrado nas energias, fazem a projeção astral, às vezes até forçada nessa pessoa, e levam, por quê? Para essas pessoas realizarem passes energéticos, então, nesse pessoal que acabou de desencarnar de uma forma mais abrupta. Por que, gente? Porque a gente está mais denso, a gente está encarnado. Mesmo que a gente saia, a nossa energia está mais aqui com o pé na Terra. Então eles mandam a energia para a gente manda a energia para esse pessoal que acabou de passar para o lado de lá. Então é mais ou menos assim que funciona. E no umbral também dá para fazer essa projeção astral. Normalmente vai acontecer, 99% dos casos você vai ser levado para o umbral, pelo seu mentor também, para ajudar lá nos trabalhos energéticos que são praticados lá. Vocês que já viram, por exemplo, os filmes, né, espíritas, né, do André Luiz, que ele está lá no umbral, né, depois ele se recupera, ele sai, é muito interessante porque é assim que funciona. O espírito ele fica enfraquecido lá, ele fica sem energia, ele tem que ser resgatado, ele tem que ser levado depois para um hospital espiritual, para aquela energia toda se recompondo dos seus corpos sutis, porque ele só perdeu o corpo físico, na verdade, ele não perdeu os outros corpos, né? O duplo etéreo, né, que é a partir que é a alma, então o espírito, é o corpo espiritual, o corpo mental. Então todos os outros corpos sutis, eles continuam vivos com a pessoa depois do desencarne, mas ela tem o quê? Que ter aquela recarga daquela bateria energética, então do espírito novamente, para ela poder ter uma mobilidade maior. E lógico, o entendimento. Que às vezes a pessoa partiu para o lado de lá revoltada ainda, chateada o quê? Às vezes com a doença terminal, não aceitou a morte, né? Não aceitou a passagem, foi muito difícil passar, né, para o mundo espiritual daquela forma, e acaba no umbral para ver se ela consegue perdoar então todas essas questões e conseguir transpassar essas energias mais baixas e sim evoluir para sair daquele local, que é justamente para purgar o espírito. Por isso que o pessoal fala purgatório. Então lá, como eu falei, tem o Vale do Suicídio, a pessoa se mata, ela infelizmente ela vai direto para o umbral, sim. Ela se matou, tirou a sua vida, né? Não há ato assim mais pesado do que esse, você tirar a própria vida, então a pessoa acaba indo para o umbral. E tem uma questão muito curiosa, né, que é debatida entre os espiritualistas, os espíritas, o pessoal também da Umbanda. Todo mundo debate o quê? A pessoa, por exemplo, ela está com 40 anos, ela foi lá, se suicidou. Mas ela ia viver até os 80 anos de idade. Então, esses 40 anos que faltavam para ela completar a jornada dela aqui na Terra, essa jornada energética, o que acontece? Infelizmente, já como punição, né? Que a lei do karma é assim, a causa e efeito, né? Você gerou, então, a causa, né, desse efeito que já está sendo o quê? Voltado para você energeticamente. Como é que funciona essa volta da pessoa que se suicidou? Ela fica passando aquele instante, então, aqueles momentos, então, do suicídio, né, que ela cometeu, esse ato, infelizmente, muito forte. Então, esse momento que ela passou por isso, ela fica reprisando esse momento, esses 40 anos que faltavam, então, da vida dela aqui na Terra. Lógico que pode acontecer do mentor vir e falar, poxa, essa pessoa já cumpriu, né, com ordens energéticas maiores, falar, não, tira essa pessoa daí e leva ela para se recuperar num hospital energético, que acontece dessa forma. E outras pessoas que cometeram outros atos absurdos também, por exemplo, assassinos, todo mundo vai para um umbral. Eles ficam energeticamente sem mobilidade, eles ficam sem energia e ficam rastejando lá e ficam sofrendo no umbral. Eu já tive experiências então de projeção astral no umbral. Eu fui levado para lá pelo meu mentor. E realmente é uma coisa assustadora, né? Eu posso contar minha experiência, foi da seguinte forma. Quando eu me vi então consciente, eu estava pisando, parecia uma praia, né? Então tudo parecia uma praia, mas sem mar. Aquela areia, sabe, que fica molhada na praia? Aquela areia mais escura, assim, é cinza, diria, né? Aquela coloração cinza da areia. Eu andando, né, por aquele local, algumas árvores assim secas, né? Lógico, são todas energias plasmadas, né? Mas são plasmadas da pior forma possível, né? Então, umbral é assim que funciona. E eu andando, então, naquele cenário assustador, sim, e eu via corpos jogados, né? Naquelas árvores, né? Com suas pessoas que tiveram sido enforcadas já, corpos jogados pelo chão. E eu ia andando e eu ia tentando entender, porque era me passado informações do meu mentor e eu não compreendia muito bem. Estava difícil essa assimilação, então, dessas informações. E eu fui andando por essa região, outra pessoa que estava comigo me perguntava, não consegui identificar no momento quem era. Poxa, mas onde a gente está? Eu explicava, bom, a gente está no umbral. Ah, mas o que será que a gente veio fazer aqui? A pessoa perguntava para mim, olha, eu acho que a gente veio realizar algum trabalho energético, né? Eu sempre fui ligado a essas questões de trabalhos energéticos, né? Passes espirituais, então eu falei, bom, eu sabia mais ou menos o que estava rolando ali naquele momento.
E eu continuei andando com essa pessoa, e daquele pedacinho, né, que nós estávamos caminhando, aquela região em específico do umbral, parece que nós fomos pegados assim, como se fosse com a mão mesmo, né? Saímos flutuando de forma rápida e caímos em outro local do umbral. E aí já tinham que mais pessoas se debatendo umas sobre as outras, tá? Uma coisa meio forte, a gente passava meio que fosse assim flutuando, né, por cima dela. Eu achei bem curioso isso. E a gente foi levado para um local que era meio esfumaçado, né, parecia que você não enxergava, como se fosse uma neblina, então você não enxergava muito à frente. E aí quando a gente chegava nesse local, a gente era usado como se fosse para dar passes energéticos, sim, nas pessoas que estavam ali. E aquilo tudo me chocou muito, porque era uma energia muito densa, e eu sentia aqui no meu peito mesmo um pesar muito grande. Não foi uma coisa muito fácil, né, de compreender essa missão espiritual que me foi confiada. E eu lembro que depois disso, depois de ter passado então por essa experiência, de estar lá, né, nesse local, que era um pouquinho mais leve, né, dentre os outros locais que nós estávamos, no umbral, eu e esse meu parceiro, que eu não recordo quem era, e aí a gente dando esses passos energéticos, eram pessoas assim que estavam no umbral, porém, estavam um pouco melhores do que aquelas que estavam realmente tentando até gritar e nem conseguiam, jogadas no chão, ou na verdade assim, imobilizadas, não estavam mortos, né, assim, visualmente, como a gente vê aqui, mas eles estavam imobilizados, era uma coisa muito forte. E aí eu lembro que eu voltei, né, voltei da projeção astral, caí dentro, acoplei novamente no corpo físico, né, e acordei. E aí eu me lembrava exatamente de tudo aquilo que havia ocorrido. E era uma sensação ainda ruim, porque eu sentia aquele pesar no peito, né? Aquela angústia, na verdade, era uma angústia muito grande que me deu, não foi uma coisa muito tranquila, não foi uma coisa muito fácil. E eu me sentia assim, chateado, angustiado, triste, porque eu não estava acostumado com esse tipo de energia tão densa, na verdade, não estava mesmo. Dava vontade até de chorar a emoção que eu recebia naquele instante. Eu tive uma segunda experiência depois, no umbral, porém já foi com um parente meu, né? Ele batia e voltava no umbral, assim, ele não queria aceitar a morte, né? Então não queria aceitar, de fato, a passagem para o lado de lá. E sempre muito chateado, né? Muito ansioso, né? Com aquelas questões de tentar melhorar logo, sair daquela situação em que se encontrava. E eu sempre me via sendo levado também por alguém para lá e tentando conversar com essa pessoa, né? Meu parente, para ver se ela abria a cabeça e tinha a aceitação daquilo que estava acontecendo. Porque também aquela coisa, não cumpriu aqui na Terra as mil maravilhas que deveria ser, né, o respeito ao próximo, ao amor, né, um pouco de caridade. Faltou um pouco de tudo nessa pessoa. Enfim, foi para lá e depois assim, depois do umbral, ela foi realocada num local com uma cidade metafísica que nós falamos. Por quê? É um local muito denso também, seriam que nem as colônias espirituais, mas aí quando você sai, você tem dificuldade de se enquadrar já num local mais sutil, uma energia mais tranquila. Essa pessoa vai para essas cidades metafísicas para trabalhar essa energia densa que ela está também, porque ela quase é plasmável, esse espírito, ele acaba quase se plasmando até no mundo espiritual em que ele está. Então é uma coisa muito maluca, né? E eu fui experienciando essas vivências aí de projeção astral, indo para esses locais. Esse local, essa cidade em específico, parecia até uma cidade da Idade Média, né? Tudo feito de pedra, era uma coisa assim meio forte, né? Como funcionava o cenário naquele local, e a pessoa realmente não estava aceitando ainda, né, os desígnios maiores, né, da lei da evolução, e tentava a todo instante, né, não burlar as regras da lei maior, porém assim dar uma adiantada no processo e não ter que passar por tudo aquilo que faz parte da lei da evolução. Então, essas foram as duas experiências que eu tive. Então o umbral de fato ele existe, né? Ele é o primeiro degrau negativo que nós temos abaixo, então, né, do nosso mundo físico aqui. Ele contempla, né, o sexto plano de vida que nós vivemos aqui encarnados também, os desencarnados nas colônias espirituais. E o umbral também contempla esse sexto plano de vida, que são essas 77 dimensões diferentes aí, né, estágios de vida que a gente está vivendo. Na verdade, tudo era muito parecido, porque a gente faz parte do ciclo reencarnatório, faz parte da samsara, então a gente está dentro desse espectro evolutivo. E lógico, né, abaixo do umbral, eu sei que tem gente às vezes que não concorda, né? O espiritismo não trabalha muito com essa área, a Umbanda já trabalha mais com essa questão, e até os próprios, né, judeus, né, explicam dentro dos seus livros aquela questão dos mundos, né, inferiores. Sim, abaixo do umbral existem outros degraus negativos também mais densos,
onde aquelas almas assim mais perturbadas que nós tivemos aqui na órbita terrestre, né? Aqueles grandes genocidas, né, que já passaram pelo plano terrestre, aqui eles são encaminhados, então, não só para esses degraus negativos, onde estão aqui os magos negros também, né? Essas criaturas energéticas negativas, né, que acabam fazendo magias, né, e trabalhando com magos que estão aqui também na órbita terrestre, nesse instante encarnados. Então existem esses degraus negativos pesados e, lógico, existem prisões espirituais fora também desses degraus negativos, em outros planetas também, segundo, né, o mundo espiritual, e os espíritas principalmente que abordam bastante esse assunto, né, como é o caso de Plutão, que seria o quê? Seria um planeta, seria uma cadeia espiritual, onde alguns espíritos que cometeram muitas atrocidades aqui no plano físico, hoje estão encapsulados, né? Então estão dentro de um casulo, na verdade, presos para não terem nenhuma mobilidade energética, a fim de cumprirem, né, o quê? De se desmagnetizarem de toda essa energia perversa, né, cruel e baixa que eles possuem, para que eles consigam depois voltar todo o caminho da evolução, todo o caminho do ciclo reencarnatório novamente. Aí sim, quem sabe aprendam para não terem que voltar aí umbral e tudo mais, essas esferas negativas que a gente tratou hoje. Deixe o seu like, se inscreve no canal Luzes da Nova Era e também deixe o seu comentário se você gostou do vídeo para a gente produzir mais conteúdos como este para você.